E aí galera, Colete Gamer daqui, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo. E pessoal, dessa vez estou trazendo aqui um vídeo de novo sobre teoria. Na verdade, é o segundo vídeo de teoria que eu faço aqui no canal. Como teve um grande sucesso aquele nosso primeiro vídeo de teoria sobre a origem do Purple Guy, eu decidi fazer mais um vídeo sobre Five Nights at Freddy's. Só que essa teoria aqui tá muito mais completa e mais explicativa do que aquela outra. Tem a ver com William Afton ou Purple Guy, só que tem uma coisa que realmente temos que especificar muito, que é sobre a última personagem apresentada no livro de The Twisted Ones. Quase chorando de emoção e tal, mas teve uma pessoa que ficou parada ali e era o John. O John ficou na mesa só assim, sem mostrar nenhuma reação. E o Art, que também tinha ficado na mesa, olhou lá, depois olhou pro John, tipo, tá, tu não vai ficar feliz não, sabe? Olhando como quem diz assim. Aí o John só parou, olhou pra ele assim e falou: essa não é a Charlie. Então, se aquela não era a Charlie, então quem era aquela mulher? Você vai descobrir hoje, nesse vídeo aqui, de Five Nights at Freddy's. Então pessoal, vamos descobrir hoje quem é aquela última personagem que foi dito assim: essa não é a Charlie. Bom, ela não tem nenhuma fala, só temos características de como que ela era, então podemos ter ideia de como que a Charlie era. Porque a gente nunca tinha visto em nenhuma parte do livro alguma característica de como que ela era, se ela tinha cabelo ruivo, se ela era alta, se ela era magra, ou coisas assim que a gente nunca havia visto no livro. Só por algumas duas características que a gente viu, a gente já tem alguma especulação de como é a Charlie e como é essa moça. E essa moça deve ser um negócio muito importante, e eu criei uma teoria aqui pra vocês. Já é a segunda ou quarta vez que eu tento fazer esse vídeo aqui pra vocês. Então cara, se você gosta de FNAF, cara, deixa um joinha aí, porque sério, eu já tentei várias vezes trazer vídeo de teoria aqui, e dessa vez eu prometo que vai dar certo, prometo que vai sair o vídeo. E pra você que quer ficar por dentro dos vídeos de FNAF, é só você me seguindo lá no Amino, que vai estar aqui na descrição do vídeo pra você baixar pro seu celular, e você segue lá e você vai ficar por dentro de tudo que eu acho e tudo mais. Então vamos começar aqui sobre quem é essa personagem. Antes da gente especular, teorizar de quem é essa personagem, vamos lembrar o que aconteceu com a Charlie antes disso tudo. Então, só quero avisar aqui que esse vídeo aqui vai ter spoiler, então se você não viu os resumos do livro, recomendo que você veja toda a playlist do vídeo do Renan, dos vídeos do Renan, que ele fez o resumo de todos os capítulos do livro de FNAF The Silver Eyes, e também o The Twisted Ones, que é o mais importante aqui. E antes de eu começar a teorizar também, eu quero avisar que eu até falei com um certo amigo meu que ele também é teorista de FNAF, e ele achou interessante e concordou comigo depois que ele participou. Na verdade ele apenas assistiu uma live que o Renan fez junto com o Mr. Léo. Ele acha que eu estou certo, então vamos falar aqui tudo o que eu acho aqui, tudo que eu vou teorizar aqui sobre essa personagem. Primeiro, temos duas características de como que ela era. Ela é alta e, se não me engano, com cabelo meio marrom, castanho. Até aí, tudo bem. Podemos dizer que a Charlie também era assim, porque tem que ser muito idêntico para ser uma pessoa parecida. No próprio livro a gente já viu como que uma mulher que também era parecida com a Charlie, só que essa mulher lá do meio do livro não é muito importante. Mas vamos falar o que aconteceu com a Charlie. Bom, depois que ela acabou com William Afton, quando ele tentou atrair ela para uma armadilha, aconteceu um terremoto. E esse terremoto, todos que eram a Charlie, o Clay, o John e a Jessica tinham que sair da caverna que estava embaixo da pizzaria de FNAF.
Na verdade, era a casa da Charlie, estava debaixo da casa da Charlie, que no caso era do Henry, que ela havia abandonado. Depois disso, uma coisa aconteceu. Quando eles estavam próximos da saída, para sair da caverna, a Charlie percebeu que lá era a própria casa do pai dela. E depois viu um retângulo que ela tinha feito no seu caderno há um tempo atrás. E quando ela chegou perto desse retângulo, ela conseguiu ouvir uma voz. Achava que era Sammy. E quando ela decide sair pra sair da caverna, porque tá acontecendo o terremoto e tudo iria desmoronar, quando ela resolve sair, aparece o Twisted Freddy, que acaba matando ela por causa das Spring Locks. John, todos acabam tristes saindo de lá. A polícia recua todo mundo. E eles sabem que a única vítima foi a Charlie. Porém, antes de tudo desmoronar, o John viu uma pessoa do lado da Charlie, que era Tia Jam. E tem uma coisa que eu acho que não tem muita relevância, mas acho que é um negócio importante. Por causa da cor do cabelo da Tia Jam, quando o John viu ela, que provavelmente deve ser um espírito, porque ela tava de olhos negros. A Tia Jam tinha cabelo preto, e essa mulher que a gente viu no final de The Twisted Ones tinha cabelo castanho. Ou seja, podemos dizer que aquela Tia Jam seja uma tia por parte de pai, que no caso deve ser a irmã do Henry. É só uma curiosidade, não tem nada a ver. Se hoje em dia é uma curiosidade, talvez daqui a um tempo seja alguma especulação, alguma coisa importante para a história. Aí depois todos os amigos da Charlie, que até não participaram da história do livro, acabaram se encontrando numa pizzaria. E depois disso para um carro na frente da pizzaria. E dentro daquele carro sai uma mulher. E todos, menos John, achavam que era a Charlie. Ele mesmo falou que não era a Charlie. Ou seja, é alguém diferente. Ou seja, alguém que nunca vimos em nenhuma parte. Mas mesmo assim, só com essas pequenas informações, podemos saber quem que é. Talvez saber quem que é. Essa, pra mim, é o que mais faz sentido. E eu vou contar a história pra vocês. Então vamos dar um nome. Isso daqui vai ser só um nome de suposição. Vamos supor que esse seja o nome da mulher. Vamos pensar que o nome dela é Sabrina. Sabrina é da época do William Afton e do Henry. No caso, quando eles eram crianças. Henry e Afton eram melhores amigos, faziam praticamente tudo juntos, porque deve ser por causa disso que eles confiava no outro para que fossem sócios um do outro de um trabalho. Afinal, foram os dois que construíram a franquia de Freddy Fazbear Pizza, e eu tô falando em relação ao universo do jogo e não aos jogos. No caso, eles que criaram Fazbear's Family Diner, o Freddy Fazbear's Pizza e tudo mais. E também eles conheciam uma garota, e essa garota se chamava Sabrina. E depois de um tempo, ela acabou tendo uma queda pelos dois. Só que ela tinha uma queda maior pelo Afton, Então ela acabou decidindo ficar com ele e teve 2 filhos, Michael e a garotinha loira de Sister Location. Você já vai entender mais pra frente, se você acha que isso não tá fazendo sentido, mas você já vai ver. Então depois de um tempo, ela acaba descobrindo que Afton é um psicopata, que ele rapta crianças e mata ela. Vocês já devem saber disso por causa de várias coisas que acontecem em relação a Afton com várias crianças que já vimos nessa franquia de Five Nights. Então ela acaba descobrindo isso, ou ela descobre que ele tem algum problema, ou sei lá o que, e decide
se separar dele. E ela não quer nenhum de seus filhos porque não quer se envolver com o sangue de assassino. Então o que acontece? Ela acaba indo e se casa com Henry e tem 2 filhos, que eles são gêmeos. No caso é Sammy e Charlie. E depois de um tempo, em cerca de 4 anos que eles fizeram, e depois de um tempo, provavelmente Afton queria uma vingança e deu uma proposta para Sabrina: ou você volta comigo, ou eu vou matar toda a sua família. Daí o que acontece? Henry acaba descobrindo tudo isso e os dois acabam tendo uma briga muito feia, muito mesmo. Os dois chegam a querer se separar. Na verdade, o Henry quer se separar dela, só que ela não quer se separar do Henry. Daí ela diz que antes de ir embora, ela quer pelo menos levar o Sammy ou a Charlie junto com ela. Só que ele acaba não deixando porque foi ela que envolveu tudo isso. Daí o que acontece? Ela acaba indo embora sem ninguém, sem nenhum dos filhos, nem Sammy nem Charlie. E depois acaba acontecendo quando os dois fazem 4 anos que Sammy acaba sendo raptado por William Afton, que estava numa fantasia de Spring Bonnie na Fredbear's Family Diner. Isso acaba tendo que fechar o restaurante acaba sendo fechado. E depois o Henry constrói a Freddy Fazbear's Pizza, a primeira de todas, onde temos Fred, Chica, Bonnie e Foxy. Só que aí acabam sendo mortas, raptadas, no caso 5 crianças, pelo William Afton. E depois de um tempo, vocês sabem o que acontece. Acontece tudo aquilo em relação ao que vimos nos jogos do livro e tudo mais. Só que vamos voltar para Sabrina agora. Ela foi embora para bem longe e depois de muitos e muitos anos sem nem ter contato, porque provavelmente ele fez com que Charlie e Sammy se esquecessem dela completamente. Só que pode ter tido uma pessoa que tenha conhecido e tenha algum tipo de conexão com ela. No caso é o John, porque vocês sabem que o John e Charlie sempre foram melhores amigos. E é possível que o John tenha conhecido a mãe da Charlie de alguma forma. Provavelmente eles têm algum tipo de contato. Daí depois acontece tudo aquilo, a Charlie acaba morrendo e é óbvio que não iria ter noticiário lá pra ver o local lá, os jornais de todo o canto do mundo iriam lá pra fazer tudo. Olhar tudo lá, o que aconteceu, falar das vítimas e falar que só teve uma vítima, que foi obviamente a Charlie. E aí a Sabrina acaba acaba querendo voltar pra lá, ver como é que está tudo, e ela pode ter encontrado o John de alguma forma, ou o John pode ter ligado pra ela, ou alguma coisa assim. Então ela vai até lá porque provavelmente ela sabe de alguma coisa que até hoje não sabemos relação sobre o Henry ou William Afton. Então John não fala nada pra ninguém e quando ela chega lá, ele é o único que sabe que ela é a Sabrina e não a Charlie. Mas o que tem a ver a pessoa ser igualzinha a Charlie? Por que eles não sabiam também? Primeiro, eu vou falar uma coisa que é muito importante. Não foi especulado quando que ela conheceu o John, mas ela fez vários amigos quando o Henry construiu a Freddy Fazbear Pizza. Eles até comentam sobre isso no primeiro livro e tudo mais. E a própria Charlie diz que lembra que o Fredbear era amarelo e coisas assim. Ou seja, coisas que eles não vivenciaram, mas a Charlie vivenciou. Bom, é um ponto importante já que o John pode ter sido o primeiro melhor amigo da Charlie, ou o primeiro amigo da Charlie, ou algo assim. Não sei dizer se é ou não é, mas o melhor amigo ele foi em algum momento, em grande momento. E segundo, porque você já deve ter visto em alguma série, ou se você pode ter sido muito sortudo, você pode ter visto isso na vida real também.
que existem filhas que são realmente a cara da mãe, são muito parecidas. Você já alguma vez já deve ter visto em alguma série, algum filme ou algo assim. E cara, isso não é nenhuma loucura, não é nenhuma invenção. Isso realmente existe em praticamente todo lugar do mundo. É difícil de acontecer, mas existe em praticamente todo lugar do mundo. E deve ser algum mistério que só a Sabrina poderia ajudar, que seria uma grande facilidade, e ter a vingança contra William Afton, que ainda está vivo. Provavelmente essa pessoa do final de The Twisted Ones é provavelmente a mãe da Charlie. E eu espero que você realmente tenha gostado desse vídeo. Eu espero que você tenha concordado comigo. Se gostou, dá o joinha aí que ajuda bastante. E compartilha o vídeo com seus amigos, que também é importante pra caramba. Se inscreve no canal caso não seja inscrito. Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou e fui. Bons pesadelos. But if you lose